A gente debatia um pouco lá na faculdade de produção cultural, muito sobre música. Aí eu queria conversar aqui como é que vocês enxergam isso na parte dos games. Que lá a gente discutia muito assim, principalmente em época de rádio, assim, né? As pessoas ouvem aquela música porque tá tocando, ou tá tocando porque as pessoas ouvem muito aquela música, né? Qual que é o ovo ou a galinha? Pros games, assim, como é que vocês acham que é? Tipo, o estilo, os jogos que mais tem publicados, eles são dessa forma, são desse estilo. Porque é o que as pessoas gostam, ou as pessoas só gostam desse estilo porque é o que o pessoal tá fazendo. Eu acho que... Eu diria que é um pouco mais a segunda opção, a minha impressão, assim. Eu acho que as pessoas gostam porque é o que está sendo feito, né? No sentido, vamos lá, eu acho que a gente tem meio que duas vertentes na indústria de jogos, assim, pensando em jogo, né, mais voltado para vender mesmo, porque eu não vou entrar em jogo educativo, treinamento, coisa do tipo. Mas a gente tem vamos falar AAA e independente, né? O AAA, eles jogam em apostas seguras porque são investimentos multimilionários. Dificilmente você vai ver um jogo assim que... inovador, assim, uma coisa muito fora, né? Usou demais, exato, né? Uma grande inovação, né? Às vezes tem alguém que dá uma arriscada aqui e ali, mas a grande massa do AAA não é isso. Às vezes a inovação é uma coisa bem muito específica, assim, da tecnologia, de não sei o quê, mas não do conceito geral do jogo, né? E aí não necessariamente é uma coisa que o jogador sente, né? Pode ser uma inovação técnica, realmente na forma de fazer, isso com certeza vem bastante. Mas, e aí você vê, o AAA, ele vai mais do tipo, vamos fazer os jogos que a gente sabe que os jogadores estão gostando no momento. E o independente, ele mostra um pouco assim que... Na verdade, as pessoas não necessariamente sabem do que elas vão gostar ou não. E muitas vezes você consegue trazer uma coisa que elas não faziam ideia de que elas iriam achar maneiro. E de repente, sabe, uma coisa nova se torna uma febre, assim, dá uma estourada. E eventualmente acaba sobrando ali, sendo adotado mais pelo mainstream. Aí você vê talvez uma empresa AAA botando elementos desse tipo de jogo no próximo projeto deles. Mas aí eu acho que é mais assim, né? As pessoas gostam do que elas... dos jogos, né? Desse tipo de jogo que a gente vê mais hoje em dia, justamente porque é o que tem mais comum. Mas vira e mexe surge uma coisa super nova que mostra que as pessoas, né, têm gostos variados que também podem se encaixar com aquilo que é algo diferente e inesperado. A gente só não sabia que elas gostavam. Pode crer. Mas no caso, você acha que o independente ele arrisca muito mais? Peguei a vida, nem vi se... Eu acho que ele precisa. O independente, ele precisa arriscar, né? Porque, assim, você não tem muito como... Você não vai conseguir competir com o AAA, né? Vai conseguir competir com aqueles jogos gigantescos. Você precisa chamar atenção de alguma forma. Então, é claro que existem formas também de você jogar seguro, sendo uma empresa independente e conseguir lançar um jogo que você tem certas garantias de que vai conseguir, né? Tipo, mais chances, assim, de conseguir vender. Mas... Às vezes é um pouco o arriscar seguro, né? Você arrisca, mas ali... Em alguns momentos você tá um pouco seguro ali. Exato. Você não tenta, tipo, reinventar a roda inteira, mas... eu acho que o próprio Hackett, a gente tentou seguir um pouco disso. Tipo, a gente queria uma sensação de gameplay diferente com essa coisa de você ficar rebatendo em vez de atirar. Mas o resto do jogo, a gente puxa de sensações familiares, né? Você tem shoot'em up, você tem block breaker, são coisas que as pessoas já jogaram, que elas conhecem. Então aqui a gente não precisa tentar inovar, a gente tenta na mecânica de ataque, e é isso. O resto vira uma aposta mais segura. O visual a gente pega inspiração de outros jogos que a gente sabe que são apreciados, e por aí vai. É comum a gente pensar que quem tem mais recurso tem mais dinheiro para investir mesmo e arriscar do que uma pessoa que está ali no início ainda da jornada, né? Então, assim, foi interessante saber que isso vem mais da produção independente do que mesmo da AAA, entendeu? Mesmo eles tendo muito mais recursos para arriscar É porque eu acho que o negócio da empresa grande é que eles têm muito mais recurso, mas eles também precisam, né, não só que o jogo pague o que foi gasto nele, como eles precisam conseguir gerar o lucro, né? Então eles vão ter que fazer um negócio que eles tenham a garantia de que vai vender... Vai dar um retorno...
feroz. Exato, uma quantidade exorbitante de unidades ali. E o Independente ele vai estar produzindo coisas menores, e eu acho que também por conta de como o desenvolvedor independente cresce na vida profissional, né? Ele tende a ser mais experimental por natureza, assim. Sim. Um bom exemplo disso que a gente está falando durante a pandemia ali foi o... Ai, me fugiu o nome agora. Que você tem que tentar achar o impostor. Como é que é o nome? Among Us. O Among Us. Famoso Among Us. O Among Us lá, pô, bombou na pandemia ali, né? Um monte de gente jogou até hoje. Caiu um pouco, mas, pô, muita gente jogou, né? Bombou. E ele foi engraçado, né? Porque ele explodiu muito tempo depois de ter sido lançado. Ele já tava meio que caído no esquecimento, de repente eu descobri isso um tempo depois, assim, também. Tipo, o jogo... Já tava lançado já há um tempinho, né? Pois é. E ele realmente, assim, ele foi uma coisa muito diferente, né? Você não veria um AAA fazendo um jogo com aquela ideia. Hoje em dia ele bem baixinho assim, hoje em dia. Hoje em dia. Enfim, é uma coisa que aconteceu um pouco com esse estilo de jogo de Survivor ali, né? Tipo, PUBG, qual outro lá? Free Fire, né? Esse tipo de coisa. Então, meio que conseguiu uma fórmula ali que agradou, e veio um monte de gente que faz esse estilo de jogo. Meio que todo mundo surfa na onda, né? Aproveita. Exatamente. Você cria uma tendência, mas a tendência, ela geralmente não vem das produções AAA, né? Elas são... Sim. Elas vêm depois. Algum outro jogo primeiro furou essa bolha. Sim, os indies ficam como um grande campo de testes, assim, pra indústria depois. Né? Pois mas também fica como uma grande área de risco, né? Porque é muito difícil você fazer emplacar Como a gente tava falando antes, tipo, você pode ter um jogo incrível, o que não falta é jogo maneiríssimo, perdido por aí, que a pessoa não conhece. Não conhece, pô, total. Aí às vezes vem um AAA, vai lá e pega e faz o mesmo estilo de jogo, só que com um orçamento astronômico, né? E às vezes não é nem a questão do orçamento e do quanto vai ser gasto no jogo, volta para aquele ponto que a gente conversou no início, que é do marketing, que às vezes não foi trabalhado. Eu tentei ousar ali, desculpa. É verdade. Aí, ó, a gente tá falando de ousadia e alegria, aí, ó. Uma outra coisa também que os estúdios, alguns estúdios grandes fazem, é o lance de comprar pequenos estúdios, né? Compra pequenos estúdios ali, refaz, aí pega aquela propriedade do jogo e bota a skin daquele estúdio ali, mais ou menos. Vai dar ruim. Esses vários métodos diferentes aí que a grande empresa tem de garantir um sucesso de um projeto.